na nossa estreia, a gente falou sobre o poder do pensamento positivo, como isso é poderoso nas nossas vidas e realmente é um poder transformador. Mas agora a gente vai aumentar aqui a nossa roda, que eu quero convidar, chamá-la aqui para participar com a gente, a Daiane Soares. Bom dia, Daiane! Olá, bom dia! Me escutam bem? Muito bem, a Daiane, que é coordenadora de remuneração e benefícios na Ouro Fino Saúde Animal. Daiane, a gente está tratando aqui sobre realmente esse balanço, se dá para se planejar profissionalmente, no final, o ano inteiro, chegar bem no final de 2022 e começar aí 2023 tudo certinho. Você, como trabalha em uma empresa, é possível? É possível e eu concordo plenamente com as meninas, né? A gente não existe mais o equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? A gente tem uma vida só. E muitas vezes, quando a gente vai construir essa famosa lista, né, de desejos para o próximo ano, e que não seja só um desejo, e o desejo da Daiana como ser humano, como indivíduo único que nós somos. Então, muitas vezes, essas metas, elas se complementam. Então, eu tenho desafios dentro da minha corporação, da minha empresa, e também tenho desafios dentro da minha pessoa, dentro da minha família, dentro dos meus objetivos. Então, a gente sempre deve caminhar juntos, né? Então, quando a gente for fazer o plano, sim, como a Karina comentou, né, a gente precisa, de fato, olhar para trás. Não adianta a gente chegar agora no final do ano e falar assim: vou desejar para o universo que 2023 seja um ano maravilhoso, quero falar inglês, quero emagrecer, quero ser promovida no meu ambiente profissional. Não, a gente precisa sim ter clareza, mas ter esse balanço. Um balanço que vai trazer isso, tudo que eu fiz ao longo desse ano me deixou mais próxima desses objetivos? Se não deixou, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa ter a nossa lista, sim, mas dentre essa lista, o como eu vou fazer para conseguir atingir esse objetivo, né? Agora, chegamos no dia 1º de dezembro, finalzinho assim, né, do ano, já tem aquele sentimento de que o ano está acabando, o tempo passou, né? E o tempo cronológico, ele passou para todo mundo. Mas agora começa a reflexão, né? Quais são as ações que eu fiz? Como eu evoluí? O que eu aprendi ao longo dessa jornada? Porque muito mais do que o tempo que passou é o que eu fiz com o tempo que eu tive, né? Então, a gente precisa fazer esse balanço. Então, dentro das organizações, né? Aqui, por exemplo, na Ouro Fino, a gente está nesse processo de metas, de desafios e também de fazer uma avaliação sobre tudo aquilo que eu planejei durante o ano. Mas eu sempre convido as pessoas a olhar isso ao longo do ano, para não deixar isso só para esse finalzinho. Deixa eu ver se eu bati ou não bati minha meta. Não, a gente precisa ir acompanhando e ajustando a rota ao longo do caminho. Como a Daiana falou agora, Karine, ela tocou num assunto que é importante, que me chamou bastante atenção, que é essa relação familiar e profissional. É uma vida só, não dá para separar. Como que faz, você como psicóloga, para quando um profissional tem uma vida que às vezes ela está um pouquinho desregrada, ela às vezes chega a ser até nociva em casa, no ambiente familiar, para não atrapalhar a profissão? É buscar essa harmonia, assim, entendendo principalmente assim, Cissa, quais são as tuas prioridades. O que tu tem de valor na tua vida hoje, né? Quais são os valores da tua vida, quais são as tuas prioridades e como é que tu vai relacionar isso no teu dia a dia. Porque não adianta só a gente traçar meta do eu quero, eu vou, né? Eu vou tentar ir para lá, né? Acho que a gente vai falar dessa palavra depois do tentar, mas né? Não adianta só a gente querer se direcionar para algo, sendo que isso não está respondendo, isso não entra de acordo com os teus princípios e com os teus valores de vida, bem pessoal mesmo, assim, né? Então, entender que muito antes de, tipo, né, eu tenho uma meta de aumentar o meu faturamento em 30%.
Tá, mas para eu aumentar meu faturamento em 30%, o que eu vou fazer para não impactar o meu tempo de qualidade com a minha família, o meu tempo de qualidade com a minha saúde, o meu tempo de qualidade no meu relacionamento, né? Porque às vezes a gente fala assim, aumentar o faturamento, aumentar, né, questão financeira é trabalhar mais. Né? Então, assim, a gente dá, às vezes, quando a gente fala de meta, a gente põe uma ênfase muito forte para a carreira e a gente esquece que a gente tem o nosso combustível, para a gente entrar em ação na carreira, o nosso combustível é interno. E esse combustível vem do que é prioridade para a gente, dos nossos valores pessoais. E muito está relacionado à nossa família. Mabile, até pegando esse viés familiar, as dores, já que você é uma gestora de empresária, nós, mulheres, temos um papel, exercemos um papel que ele, não sei se a palavra é essa, mas eu vou até usá-la, há uma sobrecarga, porque é cuidar da família, cuidar dos filhos, ser uma dona de casa e ainda profissional. Como que você orienta em relação às dores de quem fala, nossa, eu preciso ter um caminho, criar um caminho profissional? Me explica melhor, porque não é tão fácil, não. Não é fácil. É bastante desafiador e geralmente é muito interessante, né, Cícera? As empresárias, elas chegam até mim, como a Karine disse, as pessoas chegam porque elas querem aumentar o faturamento. Mas cada empresária, cada empresa está com faturamento aquém daquilo que espera por um motivo diferente. E esses motivos diferentes, eles vêm sempre de vieses que são emocionais das proprietárias das empresas. Eu trabalho muito com mulheres, né, e sempre vem por essa questão. Por quê? Sempre tem a culpa envolvida, o sentimento de culpa. Então, se a mulher ela muito tempo do dia dela, ela dedica à carreira, ela se sente culpada porque não está com a família. Se ela está com a família, ela se sente culpada porque ela não está produzindo, né, para o negócio dela. Então, é um trabalho eterno, emocional, relacionado à culpa feminina de se disponibilizar para vários ambientes diferentes. Então, dentro disso, né, eu costumo falar para elas, a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de meta, de faturamento, de qualquer outra questão, o que a gente trabalha? Qual é a sua prioridade na vida? Então, é uma coisa muito mais interna, muito mais emocional e até espiritual, quando a gente fala, do que meta. Porque quando a pessoa prioriza, olha, minha prioridade é a minha família. O que eu recomendo para elas, se é a sua família, na sua agenda, o que você precisa fazer? Coloca tudo que é relacionado à sua família primeiro. E o que sobrar de tempo, você dedica para a carreira. Não, nesse momento é um momento que eu preciso priorizar a carreira. Então, priorize sem culpa. O que sobrar de tempo, você organiza o seu relacionamento familiar e com as outras pessoas. Porque quando você não sente culpa, a sua energia está totalmente focada no seu objetivo. Quando você sente culpa, você não está nem lá nem cá. E aí você não produz. Né? Então, esse equilíbrio dessa jornada feminina entre carreira, família e outras coisas que a gente queira, o importante é olhar qual é a prioridade. Então, se eu puder dar uma dica aqui para as mulheres, qual a sua prioridade para 2023? É a carreira? Foque sem culpa. É a família? Foque sem culpa. Todo mundo tem 24 horas. E as horas que sobrarem, aí você vai dar foco naquilo que não era tão importante quando você criou as metas. Daqui a pouquinho eu quero voltar sobre esse assunto da prioridade, daí vem o autoconhecimento, não é, Karine? Mas eu quero falar conversar com você, Dayana, sobre como é feita a avaliação no universo corporativo de um mês todinho aí de trabalho. Excelente. Então, a gente, dentro da corporação, né, então, quando a gente olha a corporação, ela tem objetivos de longo prazo a ser entregue, né, e o que a gente fala até falando um pouco dessa questão da mulher, né, o quanto a gente consegue influenciar. Então, a companhia, né, então faz o processo de desdobrar as metas para toda a organização, de acordo com a sua responsabilidade, né, o seu setor, o seu nível de cargo dentro da empresa. Então, esse processo, todo mundo precisa construir para caminhar junto, para atingir esse planejamento estratégico. Se a gente não caminhar junto, a gente não consegue chegar a esse objetivo. E da mesma forma nas nossas metas pessoais. De que maneira eu vou desdobrar as minhas metas, né? Seja para o meu filho, seja para o meu esposo, quais são os combinados que eu vou fazer para toda a minha rede, um diálogo com o meu gestor, para que eu consiga também atingir esses meus objetivos. A gente fala muito aqui sobre protagonismo, né?
do nosso autocuidado, da nossa autorresponsabilidade, porque a gente não pode terceirizar a responsabilidade dos nossos objetivos, seja para um gestor, seja para a companhia, para um governo, para qualquer pessoa. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade que é nossa. Então, a gente tem uma palavra muito forte aqui, que é o protagonismo, né? Então, a gente tem o poder da escolha, o poder de decidir fazer diferente. Então, o quanto a gente também está influenciando os outros para a gente conseguir atingir esses objetivos. Então, a gente faz aqui o processo de desdobrar esses objetivos mais mensuráveis, factíveis, né? Com metodologias realmente alcançáveis ali. Mas também a gente tem uma avaliação sobre os próprios profissionais, né? Não é tudo por meta, mas como eu estou fazendo essa meta, os comportamentos, isso muito alinhado aos valores da companhia. Então, tudo isso precisa estar muito casado. Sim, temos objetivos que a gente precisa alcançar, seja receita, seja venda, enfim. Mas a gente também precisa olhar para cada profissional, a gente também tem a avaliação do autodesenvolvimento. Não, deixa eu avaliar aqui como é que estão os meus comportamentos perante aquilo que a companhia espera de mim. Né? Então, isso tudo é importante para a gente fazer a avaliação como um todo. Falando até sobre avaliação, Karine, como que eu posso fazer, eu acho que até devo fazer essa autoavaliação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito autocrítica, mas às vezes eu perco também a mão, viu, Mabel? Sou muito rude. Como eu posso ter esse balanço? Não preciso ser tão brava comigo, né? Não, com certeza não. Até mesmo porque essa nossa autocrítica, ela é essencial, né? Mas vamos entender uma questão, assim, quando a gente tem um crítico gastronômico que vai avaliar algo, né? Ele vai avaliar um prato, ele vai avaliar um crítico de cinema, enfim. O crítico, ele é uma pessoa que conhece muito sobre aquilo, entende? Eu, querendo ser minha crítica, minha autocrítica, eu preciso me conhecer para valer. O meu autoconhecimento precisa estar em dia comigo, no sentido para eu poder jogar ao meu favor. Porque se eu vou numa autocrítica com baixo autoconhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou me autossabotar, eu vou puxar o meu tapete, eu só vou olhar aquilo que eu não estou fazendo bem. A minha crítica vai totalmente para as minhas falhas, para aquilo que eu coloco onde eu ainda não estou 100%, para aquilo que eu fiz e que eu não aprovei, que eu não senti orgulho de ser eu. Então, eu vou muito mais me enfiar para um buraco, me diminuir, né? E aí, essa falta do autoconhecimento realmente me impede de eu jogar honesto comigo, de eu ser honesta comigo, e me impede de olhar para as minhas virtudes, para as minhas fortalezas, para aquilo que eu tenho para fazer esse jogo virar. Eu falei, não, então calma aí. Pisei na bola? Pisei. Né? Se a gente fica só nessa autocrítica mais pessimista, a gente vai sentir o quê? A culpa que a Mabel trouxe. A culpa, gente, a culpa é da criança. A gente, né, quando a gente está nesse sentimento de culpa, a gente está vivendo muito um lado muito imaturo nosso, imaturidade até psíquica, emocional, né? Agora, quando a gente traz para autorresponsabilidade, que a Daiane trouxe, né? O contrário, a maturidade dessa culpa é o quê? Assumir a minha autorresponsabilidade. Então, como é que eu vou fazer? Pisei na bola, mas agora o que eu vou fazer? Quais são os recursos internos que eu vou pegar aqui dentro de mim para fazer esse jogo virar ao meu favor? Né? Quais são os compromissos que eu vou estabelecer comigo para que eu realmente possa mudar esse jogo, né? Reverter essa situação? Daiana, volto com você. Final de ano, época de confraternizações. É possível, nessa festa da firma, motivar, já que a equipe está ali reunida, motivar as pessoas para fazer um ano novo que vem aí ainda melhor? Eu acho que essa é a melhor época, né? É a época onde tudo nasce, né? Então a gente tem essa sensação, né? Então vai virar o mês de janeiro, a gente tem a sensação de que de fato tudo vai mudar. E que, na verdade, é muito do que eu comentei, né? O quanto a gente vem olhando para essas conquistas ao longo do ano. É um saldo que a gente faz, né? Como a Karina comentou, eu preciso sim olhar para trás, entender o que me fez longe dos meus
objetivos, quais são os perrengues que eu passei, que eu posso tomar isso como um aprendizado. Eu deixei de ter disciplina para não entregar algum objetivo, eu não dei prioridade para ele, não estava claro para mim o que era. Então, esse é um momento excelente para a gente fazer reflexão e para a gente juntar as mãos e falar assim, beleza, fechamos o ano e agora o que a gente vai fazer para o próximo ciclo? Mas não só nesse momento, ontem eu estava vendo nas redes sociais que tem um dia oficial do Dia da Desistência, que é o dia 19 de janeiro. Então a gente faz a nossa listinha agora no começo do ano, todo mundo fica super engajado e motivado para um ano excelente, mas na verdade daqui a pouco a gente já se perde, né? Então assim, poxa, eu tenho os meus desafios, eu tenho aqueles desejos, sonhos para alcançar ali, então o que eu vou fazer para conseguir de maneira palpável, né? Então se eu quero aprender um novo idioma, não é só querer, né? O que eu vou fazer na prática para conseguir atingir esses objetivos? Nós utilizamos uma metodologia aqui na Orofino super assim, interessante, que fala do 70-20-10, né? O quanto que a gente traz para a nossa experiência, para trabalhar as nossas habilidades, para a gente chegar àquele objetivo nas experiências mesmo, né? Então, os 10%, que são os treinamentos formais, leitura, filme, são super importantes. Os 20%, que é o compartilhar, né, o quanto que eu compartilho com outras pessoas aquele conhecimento, que também é legal, é super importante. Mas o que vai gerar o conhecimento efetivo vai ser a questão da experiência, o quanto, né, eu comentei do tempo. A gente pode falar, eu tenho tanto tempo aqui no RH ou na minha área, com um cargo X, né? Então eu tenho muita experiência. Não é o tempo que vai dizer que a gente tem profundidade naquele conhecimento, né? O quanto de problema que eu resolvi, sim. Né? Então, quando a gente fala dos desafios, daqueles perrengues que eu passei ao longo do ano, são super relevantes para o nosso aprendizado. Então, sim, a gente precisa encarar. Daí eu preciso melhorar minha comunicação, preciso melhorar minha liderança. Tá, esse é seu objetivo, mas é importante mapear ali quais são e como você vai alcançar esses objetivos. Não adianta a gente colocar também meta surreal, vou estudar inglês todos os dias à noite. Você vai conseguir fazer isso? Isso também está relacionado aos seus objetivos pessoais, né? Então é importante a gente fazer esse saldo. Então não vamos deixar, né, no dia 19 de janeiro, a gente desistir desses objetivos. Então vamos continuar, não vale só apenas no final do ano a gente engajar todo mundo e chegar lá no comecinho do ano o pessoal já está cansado. Daiana, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui com a gente e espero revê-la em outras oportunidades e um ótimo dia para você. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, e também deixo o link, na verdade, quem quiser conhecer mais sobre a Orofino, conheça nossas redes sociais, LinkedIn, e estamos aí, só buscar a gente nas nossas redes sociais também. Um grande prazer estar com vocês, meninas.